assim, ó, É, gravando. então vamos começar, apresenta aí. Então a gente vai. Bom, meu nome é Matheus, acho que vocês já me conhecem. Eu resolvi falar meu nome porque eu imaginei que a nossa amiga ia estar aqui. Mas, então, eu sou o primeiro tópico, né, que é a revisão aí da parte de pH e tampões, né, da disciplina aí de produção bioquímica e biologia molecular. Então, o que a gente viu? Eu preparei aqui o que seria tipo um roadmap, né? Tipo assim, quais são os assuntos que a gente precisaria ter em mente, né, para poder falar de pH o tampão. Então, eu tenho em mente um pouco de estrutura molecular, né? O que é uma ligação covalente, saber um pouco de geometria, que foi o exercício que a gente fez ali na mesa, saber um pouco sobre a eletronegatividade dos átomos. Então, o FON, né, que são os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio. Entender um pouco também de interações intermoleculares e um dipolo, que é uma interação muito forte, né? Dezenas de vezes mais forte que uma ligação de hidrogênio, por exemplo, que é uma ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dispersão de Long, né? Força de Van der Waals. E também entender um pouco sobre polaridade e miscibilidade das substâncias. E, além disso, equilíbrio químico, né? E lembrar sempre que reações químicas não são 100%, elas não acontecem nem toda a quantidade de reagente vai virar produto, sempre sobra um pouquinho. Então, esse seria o básico que a gente precisaria saber para discutir aqui sobre ácidos e bases. Então, a gente entrou na teoria de Bronsted, existem outras teorias, né, Arrhenius, Lewis, mas o que é interessante para a bioquímica é a teoria de Bronsted, né, onde a gente tem substâncias ácidas que doam prótons e substâncias básicas que recebem prótons. Então, a gente consegue classificar ácidos e bases a partir, né, dessa definição aqui. Então, a gente tem aqui ácido clorídrico, ácido sulfúrico, todos eles agindo como ácidos, né? E a gente pode perceber aqui que esse H+, ele tem que ir para algum lugar, né? Então, a gente pode caracterizar a acidez da solução a partir dessa concentração desse H+, e falando um pouco mais sobre a concentração de pH, a gente tem o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, que é uma maneira mais fácil da gente expressar o que é a concentração de hidrogênio. Então, voltando aqui, a gente tem, então, essa caracterização da acidez pela concentração de H+, e aqui a gente consegue, através dessa fórmula matemática, transformar a concentração de H+ em algo mais fácil, né, de ser comparado. Então, para ácidos fortes, por exemplo, a gente tem que a concentração analítica, que é realmente aquilo ali que você colocou na solução, 0,1 mol por litro de HCl. Essa que é a concentração analítica. A gente tem o log do pH, log, né? A gente tem que o pH vai ser o menos log dessa concentração. Então, a gente tem um HCl 10 a menos 3, pH vai ser 3. HCl 10 a menos 5, pH vai ser 5. E o pH 10 a menos 8 seria quanto? Aí que tá. Você tem uma solução ácida, que você adicionou HCl e deu um pH básico, 8, né? Então, essa formulazinha aqui, ela não se aplica em todos os casos, somente em casos onde você tem uma solução não diluída. Ela tem que estar com uma concentração ali, no mínimo, de 10 a menos 5, né? A partir de 10 a menos 6, você começa a ter outros efeitos, que é o que eu vou falar aqui agora, que é o efeito do solvente, que é a água. Então, a água ela é muito importante, né, nos sistemas biológicos, e ela tem uma característica muito, muito importante, que é o fato dela ser anfótera. Ela comporta-se tanto como base quanto como ácido. Então, aqui nessa reação, a gente tem a água ácida, né, e mais uma água básica, elas reagiram, formando o hidrônio, né, que é esse íon aqui, H3O+, mais o OH-. Então, a gente simplifica aqui durante as aulas, né, falando de H+, mas de fato o H+ não existe. O que existe é o H3O+, que ele está ali, né? O H+, se você pensar, ele é um próton, né? Um próton nadando na água, assim, como que não vai ser capturado? Obviamente ele vai. Então, em solução, a gente tem aqui o H3O+, e o OH-, que é a nossa base conjugada e o nosso ácido conjugado. Outra coisa que eu trouxe aqui para a gente é que a água com solvente, ela também tem um fator fundamental na ionização dos ácidos e bases.
Se a gente pegar a energia de ionização de um HCl, por exemplo, ela é positiva, é uma reação endotérmica. Você pegar o HCl e arrancar o H+ dele, é uma reação endotérmica, você gasta energia para fazer. Mas a partir do momento que você faz isso dentro de solução, a solvatação ali, as forças íon dipolo ali de solvatação da água compensam essa energia de ionização e tornam um processo exotérmico. Portanto, né, aplicando aqui as equações de Gibbs e tal, você consegue chegar num processo que como é que fala? Favorável. Exatamente. Beleza. Os ácidos fracos, eles não ionizam totalmente. Então, a gente tem ácidos fortes, né, que você colocou na água HCl, vai virar totalmente Cl- e totalmente H+, então, pelo menos em quase toda a sua totalidade. Mas a gente tem casos também de ácidos fracos, né, em que a gente não tem essa ionização total. Então, a gente tem aqui um exemplo de um ácido genérico, que seria o HA, virando o A- e o H+, que a gente já discutiu, que é o hidrônio. No Anita, ele coloca A, né, mas deveria ter um menos aqui, né? A soma das cargas tem que ser zero no final. Então, aqui seria, a gente tem essa constante de equilíbrio, né? Já que isso aqui não acontece totalmente. Então, a gente tem essa relação entre produtos e reagentes, onde a gente tem essa constante, onde a gente coloca aqui a multiplicação dos produtos dividido pela multiplicação dos reagentes. Essa constante de equilíbrio é chamada de constante ácida, e a gente pode calcular isso tanto para ácidos quanto para bases. Então, a força do ácido ela pode ser descrita a partir dessa constante. Quanto maior essa constante, mais forte é o ácido, né? Só pensar que, matematicamente, né, a partir do momento que a gente tem uma maior ionização, a gente tem menos desse cara e mais dessas espécies aqui. Ou seja, a gente tem um denominador menor e um numerador maior, a constante aumenta. Então, quanto mais forte o ácido, quanto maior o grau de dissociação, maior vai ser a constante. Então, isso que eu falei aqui. E não esquecer da autoprotonação da água, que essa é uma reação muito importante. E o equilíbrio dela, se a gente voltar aqui, a gente pode ver que isso aqui é um equilíbrio, né? Dar uma constante aí de 10 a menos 14. Inclusive, é daqui que sai o pH da água neutra igual a 7, né? H+ vezes H- tem que dar 7, tem que dar 14. Beleza, então, eu mudei um pouco a ordem que foi dada aqui na disciplina, né? Mas a gente tem também a equação de Henderson-Paulsen, falei certo? Onde a gente consegue calcular qual que é a proporção das espécies iônicas em relação ao pH do meio. Então, consigo, por exemplo, a partir de um pH, saber qual que é a proporção entre o A-, a base conjugada, né, e o ácido não ionizado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa reação, foi esse equilíbrio. Lembro que o Miguel falou que a gente não precisa decorar, porque é muito simples a gente chegar nessa relação. Basta a gente isolar aqui o H+, né, aqui dá a constante de equilíbrio, colocar o log dos dois lados, né, inverter aqui o sinal da equação, multiplicar por -1 dos dois lados. O menos log de H+, a gente acabou de ver, que é o pH. O menos log de Ka, a gente pode chamar de pKa, né? E a soma aqui do log de A sobre H. Então, a gente chega aqui na equação de Henderson, que é o pH igual ao pKa mais log de A sobre HA. Lembrando aqui que quando a gente tem, então, a dissociação por igual, metade, né, do ácido, na verdade, a gente teria uma quantidade de A menos, igual a quantidade de HA, né, do ácido que não foi ionizado. A gente teria, então, 50% de ionização e o log aqui daria zero, né? O log de 1 dá zero. Então, a gente teria que o pH igual ao pKa. A Anitta traz essa tabela aqui para a gente também, né? Que é uma tabela onde a gente tem o Ka de vários ácidos, né? E o pKa, que é onde a gente tem uma quantidade igual, né? De base conjugada e do ácido não ionizado. Então, nesse pKa aqui, nesse pH, a gente teria quantidades iguais de base e ácido. Por que isso aqui é importante? Para a gente discutir o que seria um sistema tampão. Então, no sistema tampão,
a gente tem uma variação, primeiramente, a gente tem que a variação do pH de uma solução na adição de ácido base, ela não é linear. Ela tem regiões em que ela responde mais, menos. Então, se a gente pegar um sistema onde a gente tem um ponto nele em que a gente adiciona ácido ou adiciona base, e a gente tem uma variação mínima do pH, a gente tem um sistema tampão. Então, quando a gente tem essa variação mínima, a gente se encontra nesse sistema tampão. Então, exemplificando aqui, a gente tem essa constante de equilíbrio, né, lá da reação. Se a gente acidifica o meio, a gente adiciona H+. Com base nessa reação, nesse equilíbrio, a gente desloca o equilíbrio para cá. Então, adicionando H+, a gente consome o A- que está em solução para formar HA. Ou seja, a gente contrapõe, né, a alteração do pH. Da mesma forma, se a gente alcaliniza o meio, se a gente adiciona base no meio, a gente lembra da autoprotonação da água, né? A gente vai ter o deslocamento desse equilíbrio para a formação para o consumo do H+, né? A gente adicionou o H-. Logo, a gente vai consumir H+, aqui da desprotonação da água, formando água, e, consequentemente, deslocando o equilíbrio do ácido não ionizado para o ácido ionizado, porque a gente consumiu o H+ daqui. Consumiu daqui, a gente puxa o equilíbrio para cá. Então, para a gente ter um sistema tampão eficiente, a gente tem que ter quantidades de HA e A-, porque são essas duas espécies que estão fazendo um controle ali do pH do sistema. Então, o melhor cenário possível seria o quê? Você ter 50% de cada. 50% de H+, e 50% de A-. E isso acontece lá no pKa. Então, sempre que a gente tem uma solução com ácido fraco, em que o pH se encontra no pKa, a gente tem um sistema tampão. Então, a gente pode considerar, por exemplo, um tampão eficiente, não necessariamente 50%, mas 10 vezes de relação de proporção entre as espécies. Então, a gente calculou aqui na sala, né? Se a gente tem uma eficiência máxima, a gente tem A- sobre H igual a 1, ou seja, 50% de cada, que é a situação onde a gente tem o pH igual ao pK. A margem alcalina, que seria para cá, até quando esse tampão segura eu adicionar álcali na solução? É quando a gente teria, então, o A- sobre HA igual a 10, né? Ou seja, 10 vezes aqui a proporção de A- para HA. Nesse caso, então, a gente teria que o pH igual ao pK mais 1. Então, até essa situação onde você tem um pH igual ao pK mais 1, você tem um sistema tampão minimamente eficiente. E na situação contrária, né, na margem ácida, a gente teria A- sobre HA igual a 0,1. Calculando pela equação aqui, a gente chega que pH deveria estar, então, até, né, no máximo, pKa menos 1. Então, a partir daquela tabela aqui atrás, a gente consegue saber qual que é a margem que a gente consegue trabalhar com uma situação tamponada, né, no meio tampão, com cada um desses ácidos adicionados em solução. Então, é isso. Pronto. Vou acelerar um pouquinho, né? Tá, mas boa tarde a todos. Meu nome é Caia Gomes e os melhores momentos serão de aminoácidos e proteínas. Bom, aqui basicamente é um sumário bem rapidinho, vocês saberem o que eu estou falando, né? Vai ser aminoácidos e proteínas. Aí eu vou falar um pouquinho da estrutura, abreviações, ionização, sobre os polímeros, né? Peptídeos e aminoproteínas, e contra proteínas vai ser suas estruturas, né? E falando sobre aquela separação que é o CAT. Mas, bom, como eu falei, né, os aminoácidos, eles diferem, né, entre si pela estrutura da cadeia lateral. Então, a maioria deles vai ser basicamente o quê? Vamos ter aqui um grupo amino, né, um grupo carboxila e o grupo radical, né, que vai ser essa diferença entre eles. Como, por exemplo, nós temos aqui a alanina, né, que tem esse grupo também metil, né, a gente pode dizer, né. E dentre eles, você vai ver que existem algumas diferenças. E, no caso, eu falei, a maioria deles é um grupo, né, que possui um grupo amino, porque, por exemplo, a prolina, ela pode ser chamada de um iminoácido, né, porque ele tem um grupo imino, porque, por exemplo, ele não vai ter um hidrogênio. Então, com isso também, para a gente conseguir trabalhar, né, da melhor forma possível também, em alguns momentos, a gente utiliza também de algumas abreviações para esses aminoácidos.
Como, por exemplo, a gente tem a alanina, né, que pode ser a abreviação do A, a arginina para o R. Alguns vão ter também os iniciais parecidas e outros vão ser só realmente como se fosse a continuação das letras, né, digamos assim. E eles também, alguns podem possuir polaridades, né, possuindo cargas negativas, como, por exemplo, os ácidos. Temos também a busca da polaridade com carga positiva, como básicos. Tem algumas aqui com polaridades, digamos, básicas, né, sem carga, digamos assim, e os apolares, que seriam os hidrofóbicos. E esses que possuem cargas, eles vão também variar de acordo com o pH. Por exemplo, temos aqui o pH ácido, né, que seria esse protonado, e alguns com pH básico, que seriam um desprotonado. Por isso o professor vive falando assim, esse aqui desprotonou ou protonou? Então, basicamente isso. Então, por que eu estou falando isso, né? Dessa questão da ionização, principalmente, né? Que, como, por exemplo, o que ele deu na aula anterior também, né? Que tem a ver também com essa questão de sistema tampão, com a questão de pKa, eles vão variar de acordo também com esse pKa, quanto ao grupo amina, quanto ao grupo carboxila, e também alguns grupos, né? Por exemplo, esse aqui, que é a tirosina, no caso, né, também, tirosina, vamos dizer, cisteína também, né, e alguns que são ácidos e básicos, eles vão possuir ionização também no grupo de radical, digamos assim. E, bom, eu, no caso, eu expliquei um pouquinho também sobre a questão de pKa, mas ele também já explicou bem direitinho, também pelo que eu vi, né, que é aquela questão da dissociação entre os ácidos e básicos, né, 50%. Mas seguindo, né, com os polímeros, nós temos aqui, né, por exemplo, polímeros de aminoácidos, né, como, por exemplo, os peptídeos e proteínas, onde, basicamente, esses aminoácidos, né, eles se ligam criando cadeias polipeptídicas, né, aí, geralmente, quando ocorrem essas ligações também, acaba ocorrendo também uma desligação, digamos assim, não esqueci agora a palavra de forma química, mas ocorre também vai tirar, no caso, uma água, né, que seria o H2O, para fazer essa ligação peptídica. E, bom, as proteínas em si, né, elas vão também diferenciar entre as suas estruturas, né, que a gente já vê bastante, né, como, por exemplo, temos a estrutura primária, né, que é a estrutura base, né, do aminoácido, como aqui mesmo diz, ó, sequência de estrutura de proteína primária de uma cadeia de aminoácidos, é realmente a estrutura básica dela. Temos, a partir daí, então, né, a estrutura secundária, que é exatamente quando ocorrem essas ligações de hidrogênio e vai formando essa hélice também, né, para começar a formar, no caso, né, uma estrutura. E aqui temos também começando a formação dessa estrutura tridimensional, né, onde essa estrutura, ela é terciária, principalmente por conta desses dobramentos, né, por conta dessas interações de cadeias polipeptídicas, essas interações em cadeia lateral. E, então, também pode ocorrer, né, principalmente, essa estrutura quaternária, como, por exemplo, a gente tem também, né, nossa, estou cansada. Essa estrutura de cadeia de quaternária, digamos assim, é uma proteína que vai consistir em mais de uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, entendeu? E, bom, basicamente também essas proteínas, elas podem ter algumas classificações, como, por exemplo, essa classificação CAT, que eu tinha explicado antes, onde pode variar entre classes, como, por exemplo, temos a alfa, beta e também a junção entre elas, né? Nós temos também a partir também na parte estrutural delas, de arquitetura, no caso, né? Também de... Não tá o seu nome? Tá. Deixa eu ver se eu pego aqui o negócio. Não, aqui não aparece para mim, mas vocês conseguem ver a setinha, né? Perfeito, pronto. Aí nós temos aqui também de topologia, né? Que vai ter também esses tipos aqui. E também essa aqui que é menos comum, né? Se eu não me engano, também, que é esse tipo de formação. E aí pode ter esses tipos de características proteicas. Esse H é de homólogos, né? Uhum. Tem uma proteína que tem essa estrutura, mas ele existe em muitos organismos, tem homólogos. Uhum. E, bom, aqui são algumas referências, né, principalmente do YouTube do professor Miguelito, e é basicamente isso. Tentei um pouquinho. Aí, o próximo. Vamos lá. Bom, não sei como a câmera tá meio torto, mas enfim. Bem, meu nome é João Vinícius, eu vou apresentar os melhores momentos, parte 1, né, de purificação de proteínas, falar um pouco sobre cromatografia, HPLC e eletroforese. Bem,
Inicialmente, né, uma vez citar aqui o professor Miguel, que você não deve querer estudar todas as proteínas ao mesmo tempo, pois ao invés de enxergar no céu a Via Láctea, você vai enxergar um monte de estrelas, todas interligadas umas às outras, né? Então, o fracionamento é uma parte crucial para a purificação de proteínas, né? Onde aqui, como nessa figura, por exemplo, nós temos a centrifugação, utilizamos o método de centrifugação diferencial de um tecido que é do fígado, onde ocorre aqui a homogeneização através de um pichão rotativo, e colocando na centrífuga durante 600 vezes a força da gravidade durante 10 minutos, nós ficamos com as proteínas de núcleo. Se nós formos lá insistentes e queremos alguma outra proteína, colocamos de novo na centrífuga, 15.000 vezes a força da gravidade por 5 minutos, ficamos com as mitocôndrias, lisossomas, e beleza, sua centrífuga é muito boa. Colocar durante 2 horas a 10.000 G e a gente fica com os microsomas. 100.000 G. 100.000 G, isso, desculpa. 100.000 G durante 2 horas. Mas a sua centrífuga ela é a melhor do mercado, gira 300.000 G, aí você coloca aí e fica com a parte dos ribossomas. E como é que tira o zoom? Ah lá, tô apanhando. Enfim. Ela é uma das técnicas mais simplórias, uma das técnicas iniciais. E para separar, algumas vezes colocam-se o sulfato de amônio nessas proteínas e separam em alguns grupos, né, dependendo da concentração de sulfato de amônio. Mas aí, para você analisar, você tem que fazer a diálise, que é para retirar o sulfato de amônio, qualquer outro solvente, outros sais, né? Então, Miguel falou a história de uma professora que foi comprar lá tripa de linguiça para poder fazer purificação. Nesse caso aqui, vamos usar a cera, que é melhor, né? Então, um saco de diálise que contém a proteína é colocado, né, imerso num grande volume de solução tampão, e aí fazem-se várias trocas, e somente a proteína que você quer fazer a análise vai ficar lá dentro. Aqui eu tenho um videozinho de exemplo de separação de pigmentos vegetais por cromatografia em papel. Vou abrir ele rapidinho, que é uma coisa interessante. Se bem, a gente fez um experimento lá no... Mas fazer isso. Papel de cozinha, né? Papel toalha. Isso é bonito, né? Conhecer isso aí. E aí ele mostra, né, a clorofila, a xantofila. Faz um prato, eu fico mais bonito. O senhor fica mais bonito. Então, voltando, né? Generalizar. A apresentação tá aqui. O YouTube ficou aberto. Desculpa, professor. Enfim. Então, passamos para a parte de filtração em gel, né? Ou cromatografia de exclusão, ou permeação em gel, geofiltração. Encontrei vários nomes para esse tipo, né? Não, eu peguei no, peguei no Google Imagens mesmo. Então, imagina, né? Como o próprio professor falou na aula, né? Um homem ou uma mulher no shopping querem ir para o lugar X, né? O homem vai passando para o lugar X, a mulher vai dar uma voltinha, comprar uma coisa ou outra. É o que acontece aqui no caso da geofiltração, onde proteínas de peso molar diferentes, né? Acabam passando pelo gel, né? Que é uma mistura, acaba passando pelo gel, né? E aí as maiores não vão passar pelos poros do gel, e vão passar direto para o final. E as proteínas menores vão sendo atraídas por esse gel e vão demorando um pouco mais a passar por ele. O conceito da cromatografia de filtração em gel, troca iônica e afinidade, ele segue basicamente o mesmo. Só muda o gel utilizado, né? O que é que o gel vai ter ali para atrair, para diferenciar, né, o peso molecular dessa proteína. Então, por exemplo, na cromatografia de troca iônica, né, vamos utilizar aqui as estonas, que elas são positivas e ficarão presas na resina negativa, que é a carboximetilcelulose. Ou no agarose também pode ser. Então, ao passar pelo tubo,
que contém o polímero negativo, né? As proteínas que são negativas vão passar mais rapidamente, e aquelas que são positivas vão ser atraídas e vão ficar paradas ou descer mais devagar. E as neutras? E as neutras vão passar reto, né? Também vão passar direto. Então, aqui, né? E após, né? Para fazer essa filtragem, né? E ficar lá só a proteína de nosso interesse, que são as positivas, nós temos que alterar o pH para fazer a passagem dessas proteínas também. Então, aqui no exemplo, né? Como proteína positiva, nós temos que aumentar o pH. E o ato de sair da coluna, que não é sair da coluna, é eluir. Eu eluo, tu eluis, ele elui. E aqui, por último, né, mas não menos importante, tem a cromatografia por afinidade, né? Onde uma mistura, né, de proteínas é passada através da coluna também. E essa coluna contém uma matriz insolúvel e a molécula fica ligada nela, né? Fica ligada lá no ligante, as que nós queremos estudar, né? E aí passa o ligante em grande concentração. passa o ligante em grande concentração, isso, por ele, e ela vai soltar a proteína e ela vai evoluir. E por último, tem o HPLC, que eu não quis já tanta ênfase assim, porque ela segue. Oi? High Pressure Liquid Chromatography, onde segue praticamente os princípios das outras, mas ela é colocada sob alta pressão. Então, nós conseguimos ver os componentes, né, em picos mais altos e mais finos, porque ela passa tudo de uma vez, como se tivesse um bando de maratonista aqui nos corredores do ICB. Separa mais. E aqui fala um pouco também da eletroforese, né, onde existe o equipamento em que é colocado um gel entre duas camadas de acrílico e um pente para fazer marcações nesse gel. Aí nós colocamos a amostra que nós queremos. Entre essa película, né, de gel, ficam dois postos, né, com tampão. Chamamos um aqui. E aí as proteínas são colocadas nesses postos aqui. Coloca-se eletricidade, né, através dos polos. Tem um fiozinho de cobre aqui, de platina, fiozinho de platina, isso, dos dois postos de tampão. E ao eletrificar, nós obtemos o seguinte resultado, onde as proteínas elas migram, né? Tem que lembrar que a esquerda para a direita. Elas estão isso. Por um detergente. Isso, eles estão. Todas elas correm para o polo. Elas correm sempre para o polo vermelho, porque geralmente coloca-se um detergente, no caso pode ser SDS ou algum outro, e ao eletrificar, eles vão correr, né, todas de polo negativo para o positivo. E Bom, vamos lá. Agora eu vou começar a parte de purificação das proteínas da parte 2. Sou o Rafael. E primeiro tem a cromatografia em camada delgada, que muitas vezes pode ser, assim, o princípio de se entender do estudo, de estudar uma proteína, saber toda a sua composição, para saber o que tem nele, o que ele tem. E essa cromatografia em camada delgada, ela é por volta da posição de parada de cada aminoácido. A eluição deles muda conforme a posição, né, que é pela eluição, para saber onde cada um está, e a absorbância para saber se tem múltiplos deles. A degradação de Edman, ela é por volta utiliza uma reação de ativação usando esse PTH, que é esse fenil isotiacianato, que ele se liga no primeiro aminoácido da camada N-terminal e geralmente utilizando acidificação. Ele quebra esse primeiro, separa ele da cadeia e com esse aminoácido separado você pode voltar e utilizar uma cromatografia, um HPLC
para você descobrir exatamente qual que é esse aminoácido. E depois você pode voltar de novo, utilizar o PTH mais uma vez, que aí você pega o segundo da cadeia, você quebra ele também, e aí você pode ver qual que ele é pela cromatografia, HPLC, você pode ir repetindo isso até 50 vezes. No gel bidimensional, reza a lenda que o professor jogou Totó a noite inteira com o criador do gel. Não, foi o da eletroforese. Foi o da eletroforese, criador de gel. Que esse é um pouco diferente, porque você mistura a amostra diretamente no gel e ele é solidificado tudo junto. Ele é colocado meio que num tubinho, que nem uma caneta Bic, assim, mais ou menos, e utiliza uma focalização isoelétrica, que quando você passa uma voltagem muito alta nele, os anfólitos presentes nesse gel, eles vão criar uma coluna de diferenciação de pH, onde um lado fica muito mais ácido e o outro fica muito mais alcalino. E cada proteína vai ter um deslocamento diferente, determinado pela sua composição. E todas elas buscam atingir uma carga neutra, uma estabilidade que elas não ficam tão negativas nem positivas. Então, cada uma vai ter um deslocamento mais específico. E elas se agrupam, cada um dessas cores, assim. Não fica colorido assim mesmo, mas elas se agrupam. E você pega esse gel nesse tubinho já separado e você coloca ele numa eletroforese, que é mais adaptada para isso, para poder separar cada grupo, porque cada grupo tem múltiplas proteínas para cada um deles. Depois de você separar isso na eletroforese, você tira fotos, geralmente você faz isso em triplicatas, né, não só uma vez, da base e do que você está testando, e você coloca essas fotos em um programa de um computador, que por sobreposição ele vai identificar onde tem alguma diferente, como no caso do camundongo, que passou o dia inteiro escutando os Barões da Pisadinha e acabou aparecendo essa proteína a mais, diferente do que você está testando. Da espectrometria de massa, usa esse MALDI-TOF, que é o Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, que o laser não é diretamente na amostra, é na matriz, que é fotoativa, que ela sim ioniza a amostra, gerando uma atração nessa bobina que ela é negativa. E como a matemática é muito bem feita, elas são atraídas e passa por um furo nessa bobina. E a amostra passa arremessada nesse tubo a vácuo, que no final dele tem um detector, que ele vai medir o tempo de voo, que é o time of flight de cada de cada amostra. Aí você pode saber a composição precisamente de cada proteína, de tudo que vai ter dentro ali, você vai saber precisamente o peso molecular, de uma unidade de peso molecular. E você pode utilizar isso para identificação, que vocês pegando uma tabela de proteoma humano, você tem todo o peso molecular, pelo menos é para ter hoje em dia, todo o peso molecular. E usando as incríveis ferramentas de bioinformática de apertar Ctrl F, você pode colocar 18.364 nessa tabela, que como ele vai ter todos os pesos, você vai poder descobrir que é a beta-lactoglobulina. E aí você pode identificar basicamente qualquer coisa que já está toda catalogada já na tabela. Beleza. Então, boa tarde. Meu nome é Tatiana Chagas Moura e eu vou falar agora um pouco para vocês sobre os carboidratos. E aqui nós temos... Oi? Falou alguma coisa, professor? Não. Ah. É só porque eu não estou escutando bem. E se vocês forem falar alguma coisa comigo, por favor, fala um pouco mais alto. Aqui um breve sumário da apresentação, né? Os assuntos serão abordados. Primeiro vou explicar o que são carboidratos. As principais classes de carboidratos, que aí são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, o que são carboidratos? Carboidratos são moléculas de polihidroxilaldeídos ou polihidroxicetonas, que são polihidroxilaldeídos. São aqueles que apresentam o grupo carbonila
Esse grupo C ligado em dupla ligação com um O no final da cadeia carbônica, ou uma polihidroxicetona, que é aquele que apresenta esse C dupla O no meio de uma cadeia carbônica. Eles vão ter a fórmula empírica, a maior parte, né, dos carboidratos vão ter a fórmula empírica de CH2ON vezes N, o número de carbonos que vão ter. E elas são as biomoléculas mais abundantes na Terra, e são os principais elementos da dieta, e a sua oxidação é a principal forma de produção de energia na maioria das células. Eu peço desculpa se vocês ouvirem meu cachorro latino, eu não eduquei ele direito, eu não sei controlar ele direito. Perdão. Então, falando agora um pouco sobre quais são as principais classes de carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, que são açúcares simples, que são constituídos por a unidade monomérica do carboidrato, sendo que o mais abundante é a D-glicose. Temos os oligosacarídeos, que são carboidratos de casas curtas, e são unidades de monossacarídeos ligadas por ligações unidas, né, por ligações glicosídicas. E o mais abundante, que é o que a gente vai dar mais, os mais abundantes, né, o que a gente vai dar mais ênfase, são os disacarídeos. Vamos falar mais um pouco. E nós temos aqui os polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de açúcar que vão conter mais de 20 unidades de monossacarídeos, mas muitos deles têm milhares de unidades. Alguém falou alguma coisa? Não, ok. Então, falando um pouco sobre os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles podem ser divididos em aldoses e cetoses. Aldoses sendo aqueles que têm são formados por aldeídos, e nisso nós temos os mais famosos, né, assim, o gliceraldeído, que é um monossacarídeo de 3 carbonos, que é chamado de triose, e por ser uma aldose, ele é chamado de aldotriose. A ribose e a desoxirribose, que são componentes do material dos ácidos nucleicos, e são componentes, né, do RNA e do DNA. São também são pentoses, que são moléculas são monossacarídeos de 5 carbonos, e aí nesse caso eles são aldopentoses. E um outro exemplo de uma aldose e um monossacarídeo, a glicose, que é uma hexose. Ela vai ter 6 moléculas ou 6 átomos de carbono. E, enfim, vai ser uma aldohexose, né, no caso. Os esqueletos dos monossacarídeos, eles são compostos por cadeias não ramificadas, e todos os átomos de carbono estão unidos uns aos outros por ligações simples. E nós temos também as cetoses, que são aquelas que têm cetonas na sua formação. O exemplo da triose, que é uma cetose, é a de hidroxiacetona, que é chamado de cetotriose, e tem a frutose, que é uma cetohexose. Quando falamos em monossacarídeos, uma coisa importante a se notar e se falar são sobre os centros quirais, os estereoisômeros. O que são isso? São átomos de carbono que possuem 4 ligações a 4 estruturas diferentes. Eles podem ser de duas conformações espaciais diferentes. Isso é importante porque as enzimas, elas são estereoespecíficas, ou seja, elas geralmente se ligam apenas com uma das conformações da molécula. E aqui é o gliceraldeído, por exemplo. Nós temos como um exemplo aqui o estereoisômero é uma imagem espelhada do outro. Aqui nós vemos aqui as diferenças das ligações. Uma ligação do OH está para a direita e outra ligação do OH está para a esquerda. Isso vai diferir na forma como a luz ela é desviada nessa molécula. E esses estereoisômeros, eles são divididos em 2 grupos, que são os isômeros D e os isômeros L, e eles vão se diferir quanto à configuração do centro quiral mais distante do carbono carbonil. Carbono carbonil sendo o carbono com a carbonila, por exemplo, aqui.
esse aqui é o carbono carbonil, o carbono mais distante seria esse daqui, o da frutose. E o número de estereoisômeros que vão ter cada molécula vai ser 2 elevado a N, sendo que N é o número de centros quirais, ou seja, o número de carbonos que estão ligados a 4 estruturas diferentes. E na natureza, os carboidratos mais encontrados são os D, no caso, os D... são os isômeros D, né? Não os isômeros L. O que eles se diferem um pouco dos aminoácidos, porque os aminoácidos são os isômeros L, se eu não me engano, né? Falando um pouco mais sobre os monossacarídeos, em solução aquosa, eles vão formar um anel. E esse anel vai ser o resultado da reação entre os álcoois e o aldeído ou a acetona dele. E ele vai formar um derivado chamado de M-acetais ou M-cetais, dependendo, né? Se for um aldeído, vai ser M-acetal, uma acetona M-cetais. E eles formam essas configurações aqui, que são configurações cíclicas. Aqui ilustrando a reação. E falando agora um pouco sobre os monossacarídeos mais notáveis, são os monossacarídeos mais que são mais presentes e mais estudados dentro da bioquímica, né? É a derribose sendo aqui o que vai formar o RNA. A frutose, glicose, galactose, todos esses são aldeídos, né? Aldoses. Opa, não, a frutose na verdade não é aldose. A frutose ela é uma cetose, se eu não me engano. Enfim, mas esses são os mais notáveis. São pentoses e hexoses. E agora um pouco sobre os sacarídeos. Dá um tempinho só, o seu sinal deu uma pioradinha. Você ouve Os a gente? sacarídeos são os oligos. Será que Para mim também está bem travando. Dos oligos. de sacarídeo está bem travado, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar a sua internet. Alô? Voltou. Pode pegar Voltou? o slide de sacarídeos que a internet melhorou agora. Tá bom. Então, de sacarídeos, eles são os oligosacarídeos mais notáveis, por assim dizer. São os mais abundantes. E eles são formados pela ligação de duas moléculas de monossacarídeos pela união covalente entre elas, que é chamada de ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica, ela vai acontecer com uma hidrólise, ela vai acontecer com a liberação de água e entre os dois M-acetais, que ela ocorre entre o carbono 1 e o carbono 4 de diferentes monossacarídeos. Falando agora um pouco dos disacarídeos mais notáveis, nós temos a maltose. A maltose ela é formada pela ligação entre duas moléculas de glicose. A maltose também ela é presente também em alguns adoçantes. Temos a lactose. A lactose é o disacarídeo presente no leite. Então, pessoas que não podem ingerir leite, como eu, por exemplo, não podem por causa da presença de lactose. E aqueles produtos que dizem que são zero lactose é porque eles já foram tratados com a lactase, que é a enzima que vai degradar a lactose nos seus dois monômeros, que são a glicose e a galactose. E assim, pessoas como eu podem tomar leite, que foram já tratados. Temos a sacarose. A sacarose é um disacarídeo que é produzido por vegetais. E ele é formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose.
Os animais não têm capacidade de produzir a sacarose. Travou o áudio de novo? Não, tá tranquilo. Ah, tá. E agora, para finalizar, falar um pouco sobre os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são moléculas, eles são polímeros, né? Como o próprio nome diz, eles são polímeros dos carboidratos formados por... Eles podem ser formados pela junção de uma mesma molécula ou o mesmo tipo de monômero, de monossacarídeo. E esses polissacarídeos que são formados assim são chamados de homopolissacarídeos. E eles podem ser formados também por partes de diferentes monossacarídeos que são chamados os heteropolissacarídeos. Um exemplo de heteropolissacarídeo é os polissacarídeos presentes no peptídeo glicano. E homopolissacarídeos nós temos, vamos falar mais à frente, mas temos diversos exemplos como amido, glicogênio, enfim. E esses homopolissacarídeos, eles podem ser ramificados ou podem ser não ramificados, como a gente vai ver no instante. E eles podem ser utilizados para o armazenamento de energia, como amido e glicogênio. E eles podem ser utilizados como elementos estruturais, como a celulose e quitina. Então, falando um pouco do amido, o amido ele vai ter duas fórmulas de organização. Uma é a amilose, e a amilose é um polímero de glicose, que é usado para estoque de energia em vegetais, o amido, no caso. E a amilose, ela é esse estoque não ramificado. Ele é uma molécula linear, por assim dizer. E temos a amilopectina. Já na amilopectina, ele já ocorre ramificações. Diferente da parte linear, que é formado por ligações alfa 1,4, a amilopectina, as ramificações da amilopectina é formado pelo carbono 6 de uma molécula de glicose e pelo carbono 1 de outra molécula de glicose. Então, em vez de ser alfa 1,4, é alfa 1,6. Temos o glicogênio. O glicogênio, ele é a molécula de armazenamento de energia nos animais. E ele está principalmente presente no fígado e no músculo. No fígado, eles são armazenados em grânulos, e dentro desses grânulos também ficam as enzimas que degradam o glicogênio. O glicogênio, semelhantemente à amilopectina, ele é ramificado, e essa ramificação também ocorre nos carbonos alfa 1,6, diferente da parte linear, que é o carbono alfa 1,4. Mas nós temos também os polissacarídeos que são utilizados para a estrutura por exemplo, a celulose. A celulose é utilizada para fazer parede celular de células das vegetais, presente principalmente em troncos, né? E ela é, diferentemente do amido, ela é formada por ligações beta 1,4, ao invés de alfa 1,4. E a quitina, ela é semelhante, mas tem um componente de componente de nitrogênio aqui. E ela é utilizada principalmente em carapaças de artrópodes. Ela também é um componente estrutural. E é isso. Muito bem. Aí, palmas para ela. Eu sou a Janaíne. E eu fiquei responsável por falar sobre os melhores momentos, os the best moments de lipídios da aula aqui do professor Miguel. Enquanto eu estava montando a apresentação, procurando imagens para colocar, eu achei essa, que eu achei super bonitinha, porque é um resumo das várias funções que os lipídios desempenham. Então, por exemplo, a gente sabe que eu, pelo menos, quando eu era criança, principalmente, lipídio para mim era gordura e vinha de comida. Não sabia de mais nada que era importante no corpo humano.
Mas hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente sabe que os lipídios são moléculas feitas por ácidos graxos, que são hidrocarbonetos. Então, eles são muito ricos em hidrogênio e em carbono. E tem vários tipos de lipídios. A gente tem os glicerídeos, a gente tem os fosfolipídios. Esses dois são os que eu vou dar mais ênfase nessa apresentação. A gente tem os tipos cerídeos, que a gente acabou nem vendo na aula, mas, muito resumidamente, eles têm um aspecto de cera, assim, e são presentes em algumas plantas, em alguns pássaros também. Acho que vocês já devem ter visto uma imagem do albatroz, que é aquele pássaro que pousa na água e, tipo, a água não entra porque ele tem essa cera que cobre, né? Então, é desse daqui. Tem os esterídeos, que são os lipídios derivados do colesterol, e que são muito importantes no nosso corpo, porque são vários hormônios que são feitos a partir desses. E tem também os carotenos, os carotenoides, que eles são lipídios que têm uma coloração avermelhada, naturalmente. Vocês já devem ter visto também uma imagem, eu devo ter colocado na apresentação. Mas, por exemplo, cenoura. A gente sabe que tem muito beta-caroteno. Então, algumas pessoas que consomem muita cenoura, muitos desses vegetais, elas tendem a ter, tipo, uma aparência mais alaranjada, assim, é até engraçado de ver, tipo, se colocar os dois, assim, comparando. Mas, enfim, então, nessa apresentação, vou dar uma ênfase mais sobre os glicerídeos, e a diferença entre líquidos e sólidos, e os fosfolipídios. Os ácidos graxos. Os ácidos graxos, como eu comentei, eles são derivados, né, de hidrocarbonetos. Só que eles têm uma extremidade que é com o grupo carboxila, que é a parte dessa estrutura que ela é polar da molécula, né? E por exemplo, aqui o palmitato. Esse palmitato, ele é um ácido graxo que não é insaturado, ou seja, ele é ausente de insaturações. Então, ele é toda uma estrutura planar, assim, tipo, só de ligações simples. Mas a gente também tem ácidos graxos que contêm insaturações, que são as duplas ligações. E aqui eu coloquei como exemplo o oleato. Essas insaturações, elas entortam mesmo, tipo, a cauda desses ácidos graxos. E tem dois tipos de insaturações, que são as insaturações cis e tem as insaturações trans. As cis, elas são quando o hidrogênio, elas estão para o mesmo lado, e a trans, ela é quando o hidrogênio, elas estão de lados opostos aqui da cadeia. Isso é muito importante, porque, como eu comentei, né, essas insaturações, elas fazem com que a estrutura, em vez de ficar, tipo, retinha, elas sejam meio tortinhas. Só que a indústria alimentícia, ela teve uma sacada, assim, genial, mas horrível pra gente, né, como ser humano, porque os insaturados cis, eles são os que têm faz essa tortinha. Já o trans, ele tem uma estrutura que é mais parecida com a sem insaturação, que é a saturada. Então, a indústria alimentícia, elas fazem gorduras trans industrialmente, no sentido de trocar uma insaturação cis por uma insaturação trans, a partir de hidrogenação. E aí, eu vou comentar no próximo slide, mas essa insaturação cis, ela tende a deixar de uma forma mais líquida esses lipídios, enquanto que a trans deixa de uma forma mais sólida. Então, eles utilizam isso para fazer, por exemplo, uma margarina, que é um sólido pastoso, através de um óleo vegetal, por exemplo. Então, eles fazem essa troca. Aí aqui era o slide que eu falei que cortou, que na verdade era tipo uma continuação dessa imagem que tá aqui no fim, mas como tá em PDF eu não vou conseguir mostrar. Mas é o seguinte, essas cadeias, né, dos ácidos graxos, as que não são insaturadas, as saturadas, elas tendem elas ficam retinhas, então quando elas estão em conjunto, elas têm uma atração, uma força mais forte que, tipo, mantém elas estáveis. Então, as forças de Van der Waals, elas vão estar mais fortes e é mais difícil de romper essas ligações. Mas quando, tipo, tá um saturado e um insaturado, que é meio tortinho assim, é mais fraco, então, tipo, rompe mais fácil. E aí isso vai influenciar diretamente na como que é o estado desse lipídio a 25 graus Celsius, por exemplo, ponto de fusão. Esse gráfico aqui, ele mostra os ácidos graxos, né, a porcentagem total, e a sua forma a 25 graus Celsius. Então, aqui a gente vê que o azeite de oliva, que é líquido, a gente vê que, tipo, a parte cinza dele, que fala aqui que são de carbonos de tamanhos, né, cadeias, né, entre 16 e 18 carbonos, e que são saturados, tem muito pouco nessa estrutura. Enquanto que tem muito insaturado, que é o que vai justamente fazer com que as atrações sejam mais fracas, e aí vai ficar na forma líquida. Agora, a manteiga, ela já tem um pouquinho de cada coisa, e aí é caracterizado como um sólido mole. Já a carne bovina, por mais que ela tenha bastante concentração de saturado,
de insaturado, ela ainda assim ela é vista como sólido, né? Aí aqui era a imagem, mas cortou isso aqui. Mas é isso aqui. E aí, falando sobre a nomenclatura e o PAC, como que esses lipídios eles vão ser vistos, né? Porque a gente vai ver os lipídios da seguinte forma. Por exemplo, esse ácido aqui, ácido cis-9-octadece-9, ele vai se apresentar numa forma de um número, 2 pontos, outro número, se ele estiver em saturação, e se essa saturação tiver, entre parênteses, um delta elevado ao número do carbono que está em saturação. Pode ter ficado um pouco confuso, mas acontece o seguinte. A extremidade carboxila ela vai ser vista como carbono 1. Então, se você contar daqui até o final, vão dar 18 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é onde está em saturação, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse 1 representa a quantidade de insaturações, que no caso desse daqui é uma só, né? E o 9, que como eu comentei, é o carbono que onde inicia a insaturação na estrutura. Porém, a gente também tem um outro tipo de nomenclatura, que é a nomenclatura ômega. E aí eu não pude deixar de colocar essa imagenzinha aqui da Araci, porque todo mundo que já assistiu um SBT na vida já viu a propaganda dela passando na TV. A gente tem até a voz dela assim na nossa cabeça. Que é ela falando dos ômega 3, né? E o que é esses ômega 3? É basicamente um lipídio que tem uma insaturação no carbono 3. Só que a nomenclatura ômega, ela é meio que o oposto, digamos assim, da IUPAC. Porque a IUPAC começa pela extremidade da carboxila. Já a ômega, ela começa pela outra extremidade. E aí, tipo... Na verdade, eu não sei porquê, mas é assim. Mas é a mesma coisa. Tipo, só vai mudar a extremidade. Aí vai contar os carbonos da mesma forma. Os locais das insaturações também são colocados entre parênteses elevado ao delta aqui. Mesma coisa, só muda na hora de trocar, assim, na hora que você vai ler. E chegando nas partes dos lipídios de armazenamento e de membrana, eu vou dar um enfoque principalmente na parte de triacilgliceróis, né, como eu comentei, e dos fosfolipídios, que são os gliceros fosfolipídios e os esfingolipídios. Os triacilgliceróis, eles são caracterizados como lipídios de armazenamento. E por que eles têm essa característica, né? Quando a gente olha a estrutura dele, eles são ligados a uma molécula de glicerol, pode ser visto aqui também. E essa molécula de glicerol, ela sozinha, sem estar na forma do triacilglicerol, ela tem 3 hidroxilas. Então, ela tem uma certa afinidade com a água. Porém, quando ela está na forma de triacilglicerol, tem 3 ácidos graxos ligados a essa molécula. E aí faz uma ligação éster, bem nessa extremidade que tinha a hidroxila. Então, ela vai perder a afinidade que ela tinha com a água. É uma reunião? Acho que ela está do lado de fora. Do lado de fora, tá? É um baby. Ou ele quer dormir. Eu não tô ouvindo nada. Então não é na chamada mesmo. Aqui mesmo. Triacilgliceróis, vamos lá. Esses triacilglicerol, eles são formados por 3 moléculas de ácidos graxos ligados a uma de glicerol por uma ligação éster. E isso é muito importante, ele perder essa afinidade com a água, porque quando eles estão no nosso organismo, né, eles vão se agrupar, eles não vão absorver água. Então, eles vão ocupar um espaço menor, né, no nosso organismo, do que se caso eles absorvessem a água. Né? Então, eles são perfeitos, assim, para a função de energia e de isolante térmico também. Tem os gliceros fosfolipídios, que também utilizam a molécula do glicerol. Só que aqui são 2 ácidos graxos que são ligados, em vez de 3, como no triacilglicerol, que eu comentei no slide anterior. São 3, geralmente é um saturado e um insaturado, mas eu acredito que isso possa variar. Só que o destaque daqui é que ele tem um fosfato, aqui na terceira posição do carbono, ligado ao glicerol, e ele tem uma cabeça polar, que aqui na imagem está colocada como um X.
Ele é um de membrana, tá? Ele não é mais de armazenamento. E essa cabeça aqui, ela pode receber diversas estruturas que podem se ligar a elas. Então, esse composto aqui é muito importante, porque a depender do tipo de estrutura que vai se ligar aqui, vai formar uma nova molécula que vai ser importante para determinada função ali, né, na membrana celular da célula, principalmente. Então, por exemplo, se ele se ligar a um inositol, vai formar um fosfatidil-inositol, que é utilizado na sinalização celular, por exemplo. Aí aqui é só uma imagem da membrana mesmo, bem simples, acho que todo mundo já viu essa imagem na vida, mas aqui o que chama atenção é que, ao contrário do triacilglicerol, que era totalmente hidrofóbico, aqui ele já tem certa afinidade com a água. Então ele tem uma cabeça hidrofílica, né, e só a cauda que é hidrofóbica. E aqui a gente tem os singolipídios, que também é um lipídio de membrana, só que em vez de 3, em vez de 2, aqui é um ácido graxo só, que se liga na estrutura. Porque a estrutura que ele vai se ligar não é um glicerol. Assim como o próprio nome diz, né, vem de esfingo, ele vai se ligar a uma esfingosina. E ele também tem uma cabeça polar, X, que diversas estruturas vão poder se ligar a ela. Mas ele não vai ter o fosfato aqui na estrutura da esfingosina, como tinha ligado ao glicerol na estrutura passada. E a depender também do tipo de estrutura que se liga aqui, vai formar uma nova estrutura que vai ser importante para determinada função. Por exemplo, a gente tem a fosforilcolina. Essa fosforilcolina, quando ela se liga aqui, nesse esfingolipídio, ela forma a esfingomielina. E a esfingomielina, ela é a banha de mielina presente no axônio. Então o neurônio, quando ele recebe o impulso nervoso, a esfingomielina, né, essa banha de mielina, ela faz com que, tipo, o impulso seja passado de uma forma bem mais rápida do que daqueles que não têm a esfingomielina. E aqui eu também trouxe essa foto dos glicosfingolipídios que tem um oligosacarídeo, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas uma das coisas que caracterizam o tipo sanguíneo que a gente tem é o tipo de oligosacarídeo que está na estrutura da esfingosina. Então, determinados, né, oligosacarídeos vão caracterizar o antígeno O, o antígeno A ou o antígeno B na estrutura. E para aqueles que têm um AB, né, então tem as duas estruturas. Era basicamente isso a minha apresentação. Eu peguei o Lehninger e o livro da Anitta, né, como base, e as aulas do Miguelito, que estão lá no YouTube. E é isso. Ok, muito bem. Tá focando. Isso aqui é para ter o laser? Oi, gente, eu sou a Pamela. Oi, Glória, principalmente, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou apresentar, então, os melhores momentos sobre enzimas. No primeiro slide tem uns highlights dos melhores momentos na aula. Glória, não sei se você vai entender todos, não sei se eu explico também. Tudo bem. Qualquer coisa depois eu volto aí. Mas isso tudo é para falar que uma das características das enzimas é tornar a vida possível, porque ela diminui o tempo das reações metabólicas que aconteceriam no nosso organismo. E elas podem ser, como esses catalisadores biológicos, elas podem ser moléculas proteicas, que é tipo essa daqui, e de RNA, que são as ribozimas, que é uma outra classe de enzimas. E aí, quando a gente fala que elas são esses catalisadores, a gente pensa que elas tornam as reações mais rápidas a partir dessa interação que ela tem com o substrato para gerar produto que não tem nada a ver com o substrato. Então, ela cria substâncias novas, mas ao mesmo tempo ela se mantém ela mesma, ela não entra no meio dessa reação, ela não participa ali se tornando uma nova substância. Na verdade, ela se mantém. E isso tudo acontece no sítio ativo, que é esse lugar em que o substrato se encaixa. Isso aqui depois vai ter no final um paralelo de o que a gente aprende com desenhinhos e o que é na realidade. Que quando eu percebi, eu falei assim, mentira, que eu queria um pouco esse desenho, assim, eu acho. Isso, e ela
para a gente poder comparar como seria uma reação sem o catalisador, esse é o caminho de reação e o tanto de energia necessário para essa reação acontecer, alguma reação X aqui. Então, o que a enzima faz é diminuir a energia de ativação necessária para a reação acontecer, para poder gerar esses produtos. É assim que ela catalisa as reações. Ok. E aí tem alguns fatores que afetam essa atividade enzimática, que pode ser aqui, no caso, temperatura. Então, pode desnaturar a proteína, sair de alfa-hélice, folhas beta e tudo mais que ela tem, como sua conformação, igual a Taira falou, né, que os aminoácidos se organizam ali na estrutura da proteína, para uma proteína que perdeu aquela estrutura bem específica que tem a ver muito com a função dela. Outro fator que afeta essa atividade é o pH. Então, aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, do pH que a pepsina vai atuar, que está ali no estômago, e aí o pH que a amilase salivar vai atuar na boca, e o pH que a tripsina vai atuar no intestino. É intestino mesmo, né? Ok. Esses fatores. Ok. E aí as enzimas são classificadas a partir do que elas fazem, então a gente tem a oxorredutase, que vai fazer essa redução, e transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Então, cada uma faz uma coisa diferente e vai receber um nome específico por causa dessa função, dessa reação que ela catalisa. E aí o professor falou também da Brenda, do Disney Plus, da Brenda, que é um site que a gente pode encontrar até mais informações sobre essas classes e como encontrar elas nos bancos de dados, subclasses, exatamente. Exatamente. Perfeito. E aí, isso aqui é um extra que eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando, que cada enzima ela também pode falar de uma condição patológica que a gente está, não sei se está dando para vocês verem, e não sei se o Zoom também vai ajudar muito. Mas dependendo de qual enzima você encontra, em qual lugar, pode falar que você está com uma doença. Eu não sabia disso. Fiquei um pouco assim, nossa, assustador. Então, assim, se você acha uma fosfatase ácida, por exemplo, pode falar que você está com um carcinoma de próstata, e lipase no pâncreas, você está com alguma enfermidade. Então, elas podem ser também esses mapeadores, assim. Claro. Não sei se vocês já fizeram exame de sangue, que os médicos pedem rotina, fala assim, TGO, TGP, CPK. Então, TGO é a transaminase oxalacética, TGP, transaminase pirúvica, CPK, entendeu? Aí tudo que está no plasma. Estão em cima de marcadoras de danos teciduais. Então, de um tecido, assim, por exemplo, TGO, TGP, de fígado, tem coração, tem CPK, tem fosfatase alcalina. Então, cada um pode indicar alguma coisa. Pâncreas, normalmente é pâncreas, rim, fígado, coração. Vou fazer meu exame diferente hoje. Outra comunidade. Ok, e aí, para a gente pensar a ação das enzimas, a gente pensa também a cinética enzimática. E aí, a gente tem a concentração de enzima muito menor que a do substrato. Então, aqui a gente tem 4 enzimas, por exemplo, e aumentando o substrato até a gente ocupar cada uma dessas enzimas como substrato. Só que esse encontro aqui é bem aleatório, não é dirigido, cada substrato vai lá para a enzima, é bem aleatório e tem isso é importante depois quando a gente falar de inibidores, mas eles são bem aleatórios, e quando a gente aumenta a quantidade de substrato, tem mais chance dele se ligar à enzima, então vai aumentar a velocidade da reação, que é mais ou menos isso que esse gráfico está falando aqui. Então, a gente tem primeiro aqui os produtos bem baixinhos e o substrato aqui alto, então o substrato vai encontrando com a enzima, e aí a gente vai tendo essa dinâmica de enzima-substrato também subindo,
Só que aí depois, na verdade, esse gráfico devia continuar. Acho que eu cortei errado. Porque a enzima, ela volta para a quantidade que ela estava, e o substrato vai, na verdade, formar o produto. E aqui vai subir mais um pouquinho. Então, no final, a gente não tem substrato, tem produto, e a enzima volta para o jeito que ela era. Okay? Ótimo. E aí, nessa cinética enzimática, a gente tem as reações, o gráfico, as equações de Michaelis-Menten. É isso mesmo? Michaelis-Menten. É isso. E aí eles falam sobre a velocidade máxima que uma reação pode ocorrer. Não me peçam para explicar isso aqui, tá? Mas o que esse gráfico está mostrando? Que a gente tem como Km a quantidade do substrato que a gente precisa para atingir uma velocidade máxima. A metade da velocidade máxima. E esse... É isso, a metade da velocidade máxima a gente precisa desse daqui. A partir disso daqui, a gente pode pensar se o substrato tem muita afinidade ou pouca afinidade com a enzima. Então, se a gente precisa de uma baixa concentração de substrato aqui para chegar na velocidade máxima, é muita afinidade. Se a gente precisa de uma alta concentração de substrato, a afinidade com a enzima vai ser menor. E isso, depois a gente voltou a falar no metabolismo sobre glicose, glicogênio, exoquinase, glicogênio e tudo mais, de onde eles vão ser metabolizados e tem a ver com isso daqui. Ok. E aí, para a gente... Exocinase e glicoxinase, né? Diferentes KM na parte de metabolismo. Isso. Quando a gente pensa nos inibidores enzimáticos, quando tem uma reação normal de uma enzima, o substrato se conecta ao sítio ativo, acontece a reação e saem os produtos, beleza, tudo normal. E aí a gente pode ter um inibidor competitivo, que na verdade ele se conecta ali no sítio ativo, que ele tem o mesmo formato, e aí o substrato não consegue se conectar ali. Mas aí quando a gente tem um inibidor não competitivo, é onde entra aquilo que eu falei do encontro da enzima de substrato ser aleatório. Porque se vem, na verdade, esse daqui, se ele vem e entra primeiro, aleatoriamente também, essa enzima, esse substrato não vai conseguir se conectar aqui mais. E aí não vai ser feito a reação, né, para gerar esses produtos aqui. Agora, no inibidor não competitivo, ele não entra no sítio ativo. Ele não se conecta ao sítio ativo. Ele se conecta a um local alostérico ali, muda a conformação da proteína, e por isso que o substrato, às vezes, ele até tenta se conectar, mas não é o melhor formato. Eu vi uma imagem muito boa, que eu acho que eu não coloquei aqui. Eram vários carregadores de celular, e um deles não conectava. Só que eles estavam conectados em outras tomadas. Então, é muito visualmente o que acontece. Conecta em outro local da proteína, e aí o substrato não consegue se conectar corretamente. A gente tem também os irreversíveis, né? Os inibidores irreversíveis, que é depois que a proteína, a enzima conectou nele ali, não faz mais nada, ela perde a função totalmente. Ok. E aí a gente pensa também nas coenzimas, essa é a acetil-CoA, que a gente falou bastante também na parte de metabolismo, que elas ajudam a reação a ocorrer, mas depois elas vão ser restauradas, então a gente não precisa ficar consumindo muito essas coenzimas, felizmente. E aí elas podem ser íons metálicos, moléculas orgânicas, podem ser não proteicas, qualquer jeito a evolução pegou ali para fazer acontecer algumas reações, e elas atuam como aceptores e doadoras de átomos. O Miguel falou que, por exemplo, as vitaminas, que são coenzimas, são aminas, que são vitais. Muito bom. Elas compõem o resto compõe tem uma grande parte. Vitamina. Exato. Ok. É isso. Essa é a estrutura de uma enzima que eu queria que fosse técnica. Obrigada, gente.
lá. Boa tarde, meu nome é Tuane e eu vou falar sobre a aula de sinalizações. As sinalizações, elas são processos pelos quais as células se comunicam entre si ou respondem a sinais químicos externos. Esses sinais químicos, eles podem ser neurotransmissores, íons ou hormônios, dentre outros. E essas sinalizações, elas são cruciais para a coordenação de diversas funções biológicas na célula, como crescimento, diferenciação e metabolismo. Para lembrar para a vida, as sinalizações lá atrás, elas começaram no citoplasma e depois foram para o núcleo para induzir genes. Não. Na verdade, Só depois que passa no mundo. Não, é porque está falando evolutivamente. Isso. tá. Evolutivamente. Mas só que a célula, Não. o sinal fica na membrana, quase por dentro do Isso. Mas evolutivamente começou no citoplasma, foi para o núcleo, e aí, a partir do peixe, em seres mais superiores, a sinalização vai até a membrana. Entendi. É porque o Miguel dá uma aula com cabeça. Um exemplo é a proteólise limitada, que ela vai fazer com que a protease libere o peptídeo para ativar a molécula. E um exemplo disso é a insulina e a coagulação. Aqui temos um exemplo que tem essa molécula de pró-insulina, nesse folding aqui, que serve para duas coisas. Serve para fugir da água e serve para fazer com que essas duas cadeias formem essas pontes de sulfeto aqui. Aí, beleza, a protease vem, remove esse peptídeo, e aí a molécula fica na forma ativa dela para agir onde precisa. E a fosforilação, ela pode ser tanto do bem quanto do mal. A do bem é feita na serina e na treonina, que vão participar dos fatores de crescimento. Calma, pode ser serina e treonina também do bem ou do mal. Se não funcionar, desligando ela. Isso. Tá corrigida aí. Tá. Mas elas estão ligadas ao metabolismo. Sim. Tirosina. E a tyrosine, se tiver uma fosforilação nela sem controle, ela pode induzir ao câncer. O papel de crescimento tem na parte interna domínio de autofosforilação que tirosina sinase. E é extremamente importante para a sua função. Então, isso é super do bem. Então, não fica com a imagem de que fosforilação da tirosina é do mal, não. Faz parte da atividade daquele receptor. São chamados receptores de tirosina sinase, tirosina quinase. Quando você até falou, quando isso é descontrolado, pode levar a uma proliferação irregular. Sim. Receptor de hormônio, de fator de crescimento. Isso. Quando der defeito. Pode levar ao câncer. E aí, como que ela atua? A proteína está lá, quietinha, lá no canto dela, e aí a sinase vai fazer a fosforilação dessa proteína, vai adicionar um grupo fosfato, e aí liga essa proteína para ela ficar na forma ativa dela. E aí, quando ela já cumpriu a função dela, a fosfatase vai retirar esse grupo e ela vai voltar ao estado anterior dela. Da mesma maneira, pode ocorrer ao contrário. Se ela está ativa, a sinase vem, liga o grupo fosfato nela e desativa.
e de maneira contrária, a fosfatase retira esse grupo e ela volta na forma ativa dela. A PKA, ela é uma quinase que depende do AMP cíclico e ela participa da regulação de várias funções na célula. E aí, nós temos aqui a PKA inativa, com as subunidades regulatórias e as subunidades catalíticas inativas. O AMP cíclico vem, se liga e ativa as duas subunidades catalíticas. E uma sinase ativa, ela fosforila um monte de gente pelo corpo, onde ela precisa atuar. A PKC, ela é uma sinase da família das enzimas da serina e da treonina. O que acontece? Chega o sinal de fora da célula, esse sinal chega no receptor da membrana, esse receptor ativa a fosfolipase C, que envia um sinal para o PIP2 e cliva esse PIP2 em IP3 e em diacilglicerol. O IP3, ele vai agir no retículo endoplasmático e vai provocar a liberação de cálcio, que posteriormente vai se ligar na calmodulina, que eu vou falar no próximo slide. E o DAG, ele vai ativar essa PKC. A quinase, que depende de cálcio e de calmodulina, vai pegar aquele cálcio que foi liberado lá atrás, e quando tem uma alta concentração desse cálcio, ele vai se ligar na calmodulina, a calmodulina vai espremer a sinase e vai ativar essa sinase. Essa sinase ativada vai fazer uma autofosforilação e vai ficar 100% ativa para atuar onde ela precisa. E aí nós temos as quinases que são ativadas por mitógenos. A quinase da quinase da quinase vai ativar a quinase da quinase, que vai ativar a quinase, e essa última quinase, ela vai para o núcleo e vai atuar na regulação gênica e na proliferação celular por mitose. E aí, da mesma maneira, se ela tiver defeito na sinalização, ela pode causar câncer pela ativação indefinida de proliferação celular através da mitose. É isso. Obrigada. E agora? Bom, gente, boa tarde, meu nome é Letícia, eu estou muito gripada, por isso que eu não estou aí com vocês hoje. Me desculpa se eu espirrar aqui, qualquer coisa, tá? Eu estou bem malzinha. Então, vamos falar sobre os melhores momentos, que é sobre a aula de controle do ciclo celular. Então, eu vou fazer só uma revisão sobre as fases do ciclo celular aqui. Aqui a gente tem uma representação esquemática, né, do ciclo celular. A fase S é a fase que tem a síntese de DNA. A fase M é a fase de mitose, que tem a divisão nuclear, e a citocinese, que é a divisão citoplasmática. As fases G1 e G2 são fases de intervalo do ciclo celular. E aí, como que se dá o controle do ciclo celular, né? São vários interruptores bioquímicos que ele podem ativar ou inativar alguns eventos, e dependendo se ativam ou inativam esses eventos, desencadeiam esses eventos de maneira completa e irreversível. Então, esses interruptores bioquímicos, eles podem agir em momentos diferentes do ciclo celular. Antes do início da mitose, antes de seguir para a anáfase, antes da entrada da fase S. Então, eles podem agir em vários momentos. E acho que um dos principais melhores momentos da aula foi quando o professor explicou sobre esses componentes chaves do controle do ciclo celular, que é a ciclina, representada aqui de verde, e a sinase dependente de ciclina, chamada de CDK. Então, a ciclina, ela forma um complexo com uma CDK, e essa proteína quinase, ela é ativada e desencadeada esses eventos específicos do ciclo celular.
Então, sem a ciclina, a CDK é inativada. CDK são sinases dependentes de ciclinas, e à medida que a célula ela avança no ciclo celular, né, a atividade das CDKs elas aumentam ou diminuem. As mudanças cíclicas da fosforilação das proteínas intracelulares, elas vão causar um aumento na atividade das CDKs, principalmente na transição de G2 para a mitose. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da fosforilação de proteínas que controlam a condensação dos cromossomos. Vai acontecer um rompimento do envelope nuclear, um agrupamento no eixo e os eventos que ocorrem nas etapas iniciais da mitose. Aqui eu trouxe só um exemplo mais didático, com algumas CDKs ligadas a ciclinas, né? Então, todas essas vermelhinhas são CDKs, azul, laranja e verde são as ciclinas. E aqui as fases do ciclo celular. E aqui alguns nomes que esses CDKs têm, né? G1S, CDK, agindo nesse momento aqui em G1, ou essa aqui agindo entre antes da mitose e no final de G2. Aqui, nesse outro melhor momento, foi quando o professor explicou para a gente sobre a descoberta do MPF. Ele deu um exemplo que foi no ovário ativado. Os pesquisadores extraíram o líquido, purificaram e injetaram em outro ócito e, assim, identificaram que houve uma indução da mitose. E aí, esse MPF, eu descobri como, assim, o Mitogen Promoting Factor, Maturation Promotion Factor, Mitosis Promotion Factor ou M-Phase Promotion Factor. E o que esse MPF faz? Ele estimula as fases da mitose e meiose. E aí, um desses mitógenos, né, é o PDGF, que é um fator de crescimento derivado de plaquetas. Então, aqui eu tenho um esquema de uma plaqueta, que é a mitocôndria, os microtúbulos, o glicogênio aqui, e uma vesícula secretora. E aí, essa vesícula secretora é responsável pela produção desse PDGF, que é o Platelet Derived Growth Factor. Então, o PDGF, ele estimula a sobrevivência, o crescimento, a proliferação ou a migração de vários tipos celulares. E aqui, ele explicou para a gente um exemplo da sinalização do PDGF. No primeiro momento, o PDGF ele dimeriza o receptor, depois acontece a fosforilação das tirosinas, depois as proteínas quinases grudam, que são as SRC, depois a proteína GRB2 recruta a proteína SOS, e depois chega o RAS, que recruta o RAS e troca GDP por GTP. Então, o RAS fica ativo. O RAS ativo, ele vai ativar o MAP KKK, KK e K, que então vai chegar no núcleo. Quando o RAS está inativado, ele vai ser o RAS GDP. E aí, a fosfolipase C, que é uma PLC, ele vai degradar o fosfolípide, vai degradar o PIP2 em diacilglicerol e IP, como a Tuane explicou, né, também. O diacilglicerol vai ativar PKC e o IP3 vai ativar o cálcio do retículo endoplasmático, vai ativar as sinases dependentes de calmodulina. E aí vem para uma outra fase agora, que foram outras reações que o professor explicou já na mitose, né? Então, a gente tem CDK 1 e 2, que são sinases construtivas. Com o início lá do ciclo celular, a gente vai ter PDGF na membrana, vai ter esse domínio ativador aqui, que é um E2F, que é um fator de transcrição, e que ele vai executar o DP, que é um dimerization partner, e o E2F, ele vai regular a ciclina E e a ciclina A, aqui. Então, vai acontecer a mitose. Aproximadamente 1 minuto depois, a proteína RB do retinoblastoma, ela é desfosforilada. E depois ela é resfosforilada e bloqueia E2F. Então, ela vai reprimir a ciclina E e a ciclina A. E aí vai desencadear, né, de novo, o início do ciclo celular.
Então, o fator de crescimento, o PDGF, ele sai das plaquetas, atua lá no receptor, no fibroblasto, CDK4 e ciclina D, fosforila o RB e solta o RB. Então, E2F vai ficar ativa. Então, vai ativar novamente ciclina E e ciclina A. A ciclina E, ela vai hiperfosforilar o RB, que vai ativar o ciclo celular, e a ciclina A vai induzir a divisão do ciclo celular, a CDK2. Então, aqui na fase S, para a divisão do ciclo celular, depois da fase S, né, a ciclina B, ela vai ser responsável por fosforilizações com CDK1 e vai ocasionar a divisão celular. Aqui eu trouxe um outro exemplo só do livro, né, do mesmo estímulo na entrada do ciclo celular. Então, aqui a gente tem o receptor do mitógeno, o RAS, proteína quinase, a expressão gênica ali, passou do citosol para o núcleo. Aqui a gente tem a resposta tardia da expressão gênica. Aqui uma representação da CDK ativa, né? Aqui a ciclina. A proteína RB ativa, representada por esse ciclo vermelho, e a proteína E2F inativada. E aqui a proteína RB inativada. Então, aqui a gente tem o ciclo, né? E como que o E2F vai ser responsável pela transcrição, vai ativar essa transcrição do gene da fase S, da ciclina E e da ciclina A, e vai promover a síntese de DNA. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o retinoblastoma, que a gente discutiu na aula, que ele é responsável pelo controle, né, dessa divisão celular, e ele é um bloqueador do ciclo celular, porque quando ele está ligado aqui nesse complexo, ele vai reprimir E2F, então ele vai bloquear essa mitose. A gente também comentou sobre os dois importantes anti-oncogenes, que um é o retinoblastoma, porque ele vai inibir ali a mitose, e o segundo é o P53. Então, P53, durante a gente tem uma lesão no DNA, ele vai agir sempre acoplado em um MDM2, que é um proteassoma, e P53, ela é sempre produzida e degradada, é um sinalizador. E tem muito P53 no RNA. Então, um excesso de P53 vai ocasionar na presença dessa proteína 300, que ela reconhece P53 fosforilada, que acetila e se liga no DNA. A P53 ela é supressora de tumor, que está diretamente relacionado com a P21. A P21... Peraí. A P53 normalmente ela é degradada, né? Normalmente ela é degradada, levada para o proteasoma pelo coleguinha do mal, que é o MDM2. Ela é Mas se essa molécula ATM reconhecer uma lesão, vai fosforilar ela, aí depois ela é acetilada e gruda a P300, e aí ela vai para... Quer dizer, a P300 reconhece o fosfato, acetila ela e ela vai para o núcleo, né? Então, lembra que a ATM é uma quinase, né? Ela é uma sinase, ela vai, por causa da lesão, vai fosforilar a P53 e aí ela não vai ser degradada, assim que ela aumenta de concentração. Isso, beleza. Eu acho que eu só passei muito rápido desse momento que era a lesão, que aqui eu misturei, que ela era produzida e degradada e sinalizadora. Então, ela não fica lá. Quando ela tem uma lesão no DNA, essa frase aqui está no lugar errado, tem um excesso de P53. Acho que é isso aí. Porque a ATM fosforila ela, né? Exatamente, aqui. E aí a P21, ela, em resposta à lesão do DNA, era para o ciclo celular. E aí que a gente tem essa função de proteção do câncer, porque ela interrompe o ciclo celular enquanto a lesão está lá no DNA. E a P21, ela também é capaz de bloquear esses complexos de ciclina CDK, que a gente comentou. Aqui eu só trouxe também, mais uma vez, um outro exemplo, né? Eu não sei se aqui está aparecendo para vocês, mas é um raio-x que vai causar um dano do DNA, vai promover a ativação da quinase ATM, ativação de CDK1 e CK2, fosforilização de P53, aqui o proteassoma, MDM2, P53, aqui a P53 ela vai estar ativa e estável, aí que ela vai se ligar a essa região reguladora,
no mRNA, vai traduzir, e aí a gente vai ter, se tiver ativa, né, vai ter essa CDK. Se ela estiver inativa, a P21, ela vai inativar os complexos CDK-ciclina, ciclina-CDK. Mas eu tô aqui estudando, então, assim, como da reprodução, né, animal, eu aprendi que um pouquinho melhor desses melhores momentos aí que eu trouxe. Acho que a gente devia implantar o Pizza Seminar nas aulas aí de bioinformática, porque vai melhorar muito a nossa absorção de conteúdo. E assim, é uma aula muito difícil, essa que eu estudei, eu tentei trazer de uma forma mais simplificada e mais explicada aí para vocês. Muito bem. Eu agora